Estamos em mais um programa Talks da Fenacom. Hoje nós temos o convidado aqui, o Arnaldo. Arnaldo, obrigado por ter aceito o nosso convite para trazer aí um pouco desse tema, né, junto com a empresa ESG Land, né? Obrigado, Isso. Arnaldo. Obrigado, presidente. Obrigado a todos da FENACOM e todos que estão nos assistindo. Eu queria que você explicasse o que é, né? O tema hoje é ESG. Então, o que é que significa isso, Arnaldo? Bom, o SG, a gente tem que separar um pouquinho o SG da sustentabilidade, né? A sustentabilidade existe há muito tempo. O SG é uma coisa mais recente, aí de 2004, não é tão recente, a gente já está falando aí de quase 20 anos, né? E o SG ele vem de uma provocação da ONU, junto com os fundos internacionais e algumas empresas, na necessidade das empresas de mercado de capital aberto trabalharem a questão do environment, né, do meio ambiente, o social, misturado com people, né, preocupação social, inclusão, diversidade de pessoas, né, e a parte de governança corporativa serem instaladas dentro das empresas. Automaticamente, essas empresas tornando-se ESG, elas valem mais no mercado de capitais, então a gente tem a parte da lucratividade também, e o ESG está muito fincado nessas questões. O que acontece é que quando uma grande empresa aberta no mercado de capitais ela se transforma em ESG, que é complicado, né? Porque uma empresa grande ela tem muitas ramificações, os seus stakeholders também precisam ser ESG. Então, você começa a abrir isso para todo o mercado, e isso é super importante também. A parte de governança corporativa tem muito a ver com a contabilidade, né? E isso interfere bastante nas balanças contábeis, no sentido de se criar métricas ESG, e isso é muito interessante para os associados da FENACOM. Certo. Então, a gente está falando que o ESG, né, é a antiga sustentabilidade no universo corporativo, né, inovou para essa sigla, que ela significa governança ambiental, social e corporativa, né, e Isso, está trazendo esse novo conceito para o nosso mercado de trabalho, né? isso. E que seria uma estratégia também de negócio, né? É Se você totalmente for de pensar negócio. bem, É totalmente de negócio, porque está fincado ao mercado de capitais. Então, hoje, uma empresa normal, que não é SG, ela tem um valor de mercado X, e cada vez mais com a pressão europeia, mundial, as empresas que se tornarem SG, elas vão valer 2, 3x, e até tem uma declaração do presidente da B3, que se as empresas não se atentarem rapidamente ao SG, muitas delas vão morrer no mercado, vão perder o seu sentido mercadológico, né? certo? Pegando esse gancho, se a empresa não aderir, né? Então, como é que a empresa deve encarar essa nova modalidade? Na verdade, não é uma nova modalidade, né? É o É. formato de sustentabilidade. Como é que a empresa deve encarar? O que é que ela tem que fazer? Bom, ela tem que encarar seriamente que o SG é uma questão muito importante, né? Entender que a gente tem que ter lucratividade, mas a gente tem que ajudar a salvar o planeta. E a gente tem que se preocupar com as pessoas, com as questões sociais e com as questões de governança, as questões de compliance, todos esses requisitos de governança corporativa que existem. As grandes empresas, né, já estão se movimentando muito fortemente junto ao ESG, e os seus stakeholders começando também a trabalhar um mercado no Brasil ainda que está se falando bastante de ESG, mas na prática só as grandes empresas realmente estão trabalhando com o ESG de uma forma muito mais rápida, mesmo porque elas têm essa parte do mercado de capitais. Mas isso não interfere de empresas menores começarem a trabalhar o ESG dentro da proporção que essas empresas atuam, né? Então, se preocupar com o desmatamento, se preocupar com carbono zero, ser uma empresa net zero, uma empresa que se preocupa com a qualificação dos seus profissionais, no sentido de incluí-los
de uma forma... quando a gente fala da diversidade também, não é só uma diversidade, se fala muito dos negros, da questão racial, mas a gente tem que pensar também na idade também, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, adentrarem o mercado de trabalho das empresas, né? Então, a diversidade ela é muito ampla, né? E isso tem que ser muito debatido, muito discutido na parte não só executiva da empresa, como no conselho que as suas empresas possuem, né? Então, hoje a gente vê muitas startups, nós temos mais de 350 startups ESG que nasceram, ESG com soluções ESG, e eu acho que isso é uma ida sem volta, né? Muito bem trabalhada, tomar cuidado com o greenwashing, né? As empresas não realizarem só marketing em cima do ESG e levarem essa preocupação como uma causa importante para todo o ecossistema, gerando impacto, né? A questão do impacto é muito importante. Certo. E se a gente pensar nesse tema, né, Arnaldo, diferente de outros temas que existem obrigações por legislações, né, a gente não tem que o SG é comandado pelo governo, por exemplo. Né? Não, Não há lei, uma lei específica dizendo o que é que a empresa deve fazer. Existe sim a obrigação como pessoa, como ser humano, né, de pensar sempre na proteção do meio ambiente. Então, como é que a empresa deve começar a implantar? Qual o primeiro caminho que ela deve fazer? Quais são os passos que você daria para esse empresário que quer investir e implantar o SG dentro da sua empresa? bom, existem consultorias especializadas em ESG, mas eu acho que a parte inicial que eu acredito mais importante dentro da empresa é a questão da governança, né? Você criar parâmetros de governança, regras de compliance, delimitação do conselho, as questões de independência do conselho junto à equipe executiva, né? Criação de um conselho estruturado, não precisa ser um conselho grande, mas com autonomia de tomadas de decisões, criar essa liberdade, diversidade no seu conselho, criar regras de compliance que são muito importantes dentro das empresas, sejam elas grandes, sejam elas médias, sejam elas pequenas, e o contador também auxiliar essas empresas nessas novas jornadas ESG. Depois pensar também na parte social, de empregabilidade, nas questões de cultura da empresa, nas questões da diversidade, da parte de inclusão, pensar seriamente nessas questões e participar de alguns projetos ligados ao meio ambiente que a empresa se compromete realmente a ajudar e poder contribuir para o meio ambiente. Ações menores, não ações tão grandes como empresas que gastam demais, consomem demais, poluentes, né? E precisam comprar crédito de carbono ou transformar suas atividades em energia verde, né? Que acontece isso com as grandes empresas e as multinacionais, mas existe um papel importante no cenário das médias e pequenas empresas de tentar trabalhar com material reciclado, se preocupar com todos os quesitos ligados ao SG, nem que se for de uma forma mínima, mas porém atuante para com que a empresa cada dia mais vá se enquadrando no mercado SG, porque eu falo muito dessa questão dos stakeholders. Então, por exemplo, eu sou uma empresa pequena, mas eu presto um serviço de contabilidade ou de assessoria para uma grande multinacional. Eu, como escritório, eu tenho que ser SG, né? Porque essa cadeia que funciona das grandes empresas, os seus stakeholders também necessitam ser ESG, porque senão a empresa grande ela não se transforma em ESG. Isso com as grandes empresas já está sendo conversado com as pequenas empresas, com esses stakeholders, estão criando iniciativas para melhorar e para criar um ESG mais digno de execução e, ao mesmo tempo, serem
execuíveis, né? No ponto de vista de execução, não ficar só na questão de como realizar isso. Acho que são ações pequenas que devem ser tomadas, levando em consideração sempre a governança, pensando na parte social, mesmo que você tenha um escritório pequeno, se você tem uma consultoria pequena, já ir estruturando isso. Muitas empresas falam, mas eu não pertenço ao mercado de capitais, eu não tenho uma ação em bolsa, mas eu acho que é interessante pensar num sistema de melhoria e ajuda do planeta, porque se a sociedade realmente não ajudar e até a sociedade consumir produtos mais sustentáveis, em poucos anos o planeta vai ter problemas muito severos. Então, acredito que é uma colaboração entre todos, né? Certo, Arnaldo. Acho que a gente conseguiu trazer aí um pouco do conceito, né? Obviamente, quem quiser tem que se aprofundar mais em diversas áreas que ele pode implantar o SG, desde iniciando pequenininho até grandes projetos. E aí, para a gente finalizar, eu passo a palavra final. Eu sei que a SG Land está promovendo um evento, agora no próximo dia 30 de agosto, e eu queria que você fizesse aqui um convite especial a todos os nossos ouvintes de como será esse evento, de quando e qual é a forma que ele deve assistir. Bom, a SG Land, ela é uma plataforma, ela não é só um evento, né? Ela é uma plataforma que tem uma continuidade de participação a gente chama dos lenders, né? É uma terra que está sendo criada para semear e colher bons frutos no SG. E esse evento grande, que é o evento que acontece em maio de 2023, ele vai ter um trabalho aí que a gente está trazendo todas as pontas da pirâmide, inclusive a FENACON vai participar desse grande evento. E para isso a gente precisava lançar o SG Land. Então a gente escolheu a data de 30 de agosto, que é a semana que vem, e vai ser realizado um debate com lideranças femininas. Nós temos a Sônia Concílio, temos a Marina Felipe da Exame, a Jandaracé Araújo e a Camila Carvalho da Unicef, que a gente está fechando uma parceria com a Unicef também, e vai ser debatido o tema de propósito e a urgência na jornada ESG, que é muito importante para as empresas entenderem essa urgência dessa agenda. Realmente, as empresas elas estão um pouco atrasadas, né, nessa questão ESG, e o Brasil precisa estar de acordo com as questões internacionais, as cobranças internacionais, porque se fala a meta da ONU é até 2030, né? E a gente já está em 2022. Então, um evento super importante, com lideranças femininas. Basta entrar no site da ESG Land, www.esgland.com.br ou .com apenas, e lá vai ter um link no YouTube que a gente vai fazer essa transmissão super importante para com que todas as pessoas possam entender um pouco mais dessa urgência, e aí a gente inicia o trabalho da SG Land para o evento grande que vai acontecer em 2023, que a FENACON vai participar junto conosco, e todos estão convidados para poder mergulhar nessa nova terra que a gente está criando, que é a terra do SG Land. Então, obrigado pela sua participação, por trazer essas informações, por realizar esse convite aqui a todos os nossos ouvintes. E a você, ouvinte, que nos assiste, que nos acompanha, lembrando, clica lá no sininho, fica atento às novidades, acompanhe nossos programas e nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.